e na Unifesp, em São Paulo, a doutora Vanessa Moretti. Bom, aí eu procurei saber, eu procurei pegar o resto muito a pergunta. Bernadette, como é que você descobriu o rádio forte? Né? E o que você viu de especial na TO? Quando me pergunta como é que você descobriu o rádio forte, eu tenho vontade de responder software. Sorte de quem fez, não é, filha? Mas, na verdade, não é tão só questão de sorte, né? Então, eu achei que seria interessante também, nos outros grupos, perguntar como é que a TO chegou lá. Porque, afinal de contas, Radiford mora no Canadá, ele viaja bastante para reuniões para eventos, mas esses eventos não são no Brasil. E os brasileiros também não viajam muito para eventos para poder se encontrar ter um encontro aleatório com o Radiford. Então, eu achei que isso era uma curiosidade mesmo, uma coisa a ser esclarecida. E depois eu coloquei aqui os relatos, mas eu coloquei por ordem cronológica, a partir dos encontros, dos primeiros encontros, quem encontrou a Radiford antes. Então, Vanessa Moretti conta o seguinte. Em 2012, ela fazia parte do grupo de pesquisa GEPAP-USP, que é Grupo de Estudos sobre Atividade Pedagógica, com foco na teoria histórico-cultural, coordenado esse grupo por Manuel Oswaldo de Moura e Elaine Sampaio Araújo. Copiei da internet, tá certo? Tá. Nesse grupo, se procurou saber quais pesquisadores internacionais no campo da educação matemática dialogam com a teoria histórico-cultural a partir de uma fundamentação histórico-dialética. E foi aí que apareceu o nome de Louis Radiford. Foi principalmente a abordagem histórica dos conceitos matemáticos, como uma busca por compreender as necessidades humanas históricas relacionadas à produção de conceitos matemáticos, com o cuidado para não cair em um anacronismo histórico, o que atraiu a atenção da professora Vanessa. Daí, por diante, ela estabeleceu contato com o professor Radiford no início de 2013, fez pós-doutoramento sob sua supervisão em 2014 e escreveu textos em parceria. Em 2017, iniciou um grupo de estudos, mestres e doutorandos sobre a TO e o pensamento algébrico. O trabalho nesse grupo provocou a necessidade de aprofundar a metodologia de análise multimodal, o que levou a um segundo estágio sob a supervisão do professor Louis Radiford, de agosto de 2019 até janeiro de 2021. Tá? Vocês depois podem perguntar à professora Vanessa, como é que ela ficou presa lá no Canadá sem poder voltar para casa por causa da pandemia. Essas coisas acontecem. Bom, o grupo de estudo, o grupo que agora já está se firmando, da professora Vanessa, se chama Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Processos Educativos e Perspectiva Histórico-Cultural, na Unifesp. Né? Então, eu coloco o nome completo, porque vocês podem querer localizar pela internet, ver quais são os trabalhos, quais são as pessoas, procurar essas informações. E uma das linhas de pesquisa nesse grupo é a teoria da objetivação. Um outro pesquisador que eu achei também interessante saber como encontrou o professor Radiford foi o professor Irã. Ele foi muito econômico nas palavras. Ele disse, quando eu perguntei como isso aconteceu,
ele escreveu dizendo: eu assisti à apresentação do Luiz Radifort e li o texto que ele apresentou em 1996, no HPM de Braga, em Portugal. HPM é um evento periódico que é História e Pedagogia da Matemática. Depois passei a verificar alguns trabalhos sobre a história e educação matemática, sob um enfoque histórico-cultural no início dos anos 2000. Além disso, percebi a influência de Luiz Radifort no livro de Antônio Miguel e Ângela Miorim. Miranda vai ter que explicar para a gente qual foi essa influência, tá? Então, porque eu não percebi, mas isso também não quer dizer nada, eu não procurei, né? Tá. E, para que vocês saibam, o texto apresentado no HPM de Braga, segundo o professor Radifort, eu cheguei com ele, é um texto chamado Equações de Segundo Grau em Sala de Aula, uma abordagem babilônica. Esse texto é o 4º capítulo do livro Cognição Matemática, História, Antropologia e Epistemologia, que é um livro que foi organizado traduzido e organizado por Bernadette e Irã, e foi publicado pela Livraria da Física em 2011. Nós não temos mais desse livro lá, mas ele é muito interessante para quem está fazendo as primeiras leituras em teoria da objetivação, apesar de que ali ainda não se fala em teoria da objetivação, mas já se tem as primeiras sementes também. Ele fala basicamente de história e de ensino, né? E também para quem está pesquisando pensamento algébrico, também é um livro muito, muito interessante, porque ele lida muito com a álgebra. Tá? Nós não temos mais os livros nossos para vender, mas na Livraria da Física tem. Ok, vamos ver. Tá. Bom, chegou a minha vez também, foi por ordem de cronológica. Tá bom? Então, eu posso dizer, a minha formação não foi em História da Matemática, mas, incentivada por Piratã de Ambrósio, comecei a trabalhar na História da Matemática por volta do ano 2000. Na UFRN, éramos eu, o professor John Fossa e Irã Abreu Mendes, os que trabalhavam com História da Matemática. Naquela época, os estudos de História da Matemática estavam começando no Brasil e tínhamos muitas indagações a respeito de como conciliar a educação matemática com a história da matemática. Era ainda uma área muito nebulosa, a gente fazia ainda muitos experimentos, muitas tentativas, uma teoria assim, mais assentada ainda não existia, apesar de que havia uma comunidade muito entusiasmada em estudar história e trazer para a educação matemática. Em 2007, eu estava me preparando para ir ao ESU 7, que é um evento que se dá na Europa, onde de história e epistemologia na educação matemática. E o evento era em Praga, na República Tcheca. E quando eu estava me preparando, o professor Irã me disse: Bernadette, Luiz Radifort vai a esse mesmo evento em Praga. Ele trabalha com história da matemática e Vygotsky, duas vertentes que nos interessam. Convide para vir ao Brasil. Eu fui a Praga, achei o professor Radifort, convidei e ele aceitou. De fato, foi uma surpresa, porque ele não colocou nenhuma dificuldade, não disse, pode ser depois. Não houve nada. Ele disse imediatamente, sim, posso ir. Foi uma surpresa. Tá?
Bom, Luiz Radford veio a UFRN em 2009, em 2010, e daí por diante tem vindo a cada 2, 3 anos. Desde o começo ele trazia sempre artigos que tinham sido publicados, que eram aqueles artigos que já firmavam as primeiras posições da teoria da objetivação. É claro que a teoria já estava muito mais avançada do que o que estava no artigo, né? Mas os artigos vêm depois, né? Vêm depois, não primeiro, né? Chegamos a traduzir um conjunto de 10, eu e Irã, né? Eu e Irã. Chegamos a traduzir um pacotinho de 10 dos artigos escolhidos pelo professor Luiz, e com esses artigos organizar o livro que foi publicado em 2011. O livro que eu já falei há pouquinho, que se chama Cognição Matemática, História, Epistemologia e Antropologia, pela Livraria da Física. Outro momento em que demos um salto na compreensão da TO foi quando Radford disponibilizou o livro de capa cor-de-rosa, que está aí com uma flechinha. Esse livro foi publicado na Colômbia, não é, professor? Esse livro foi publicado na Colômbia, e ele é um livro fininho, e nele está a exposição da teoria da objetivação completa, mas de uma forma sucinta. É uma coisa muito boa para quem está começando a TO, porque ele em 50 páginas tem o âmago, assim, a essência do que vem ser a TO. Porque no começo, pegar aquele livrão grande é difícil. Então, eu recomendo para quem quer dar os primeiros passos, tá? Esse livro da versão resumida é bom. Nós temos essa versão aí digital, então, quem quiser essa site que a gente manda, né? E em 2017 eu fui ao Canadá por 4 meses, e lá o Luiz Radford foi me dando para traduzir os primeiros capítulos do livro que a gente chama o livro amarelo de TO, que é a versão que saiu em 2021, que é a versão completa, né? Ao chegar no Brasil, a professora Shirley me ajudou com a tradução, e assim o livro foi publicado em 2021. Então, basicamente era o que eu poderia contar sobre como eu achei o professor Radford, né? Não caí no colo, não. Eu fui buscar em Praga. Bom, a próxima pessoa que quero me relatar é professora Shirley. Conheço a professora Shirley desde 1984, ou 85, Shirley? 84. Trabalhamos na mesma universidade em Juí, no Rio Grande do Sul, na esquina do fim do mundo. Mas gente, não é brincadeira não. Olha aí, vocês estão vendo o mapa do Rio Grande do Sul, né? Pensem bem como é longe do Brasil, porque não é só longe, culturalmente, ele é longe do Brasil, o Rio Grande do Sul, culturalmente, né? E até houve uma época que se falava num movimento separatista que havia no Rio Grande do Sul, e eu dizia, meu Deus, me avisem, porque eu pego o último ônibus, eu preciso separar, eu não quero ficar aqui não. Mas olha, então, o Rio Grande do Sul é longe. Agora, além disso, Ijuí ficava numa região muito afastada das cidades um pouco maiores.
vocês podem ver, é mais perto da fronteira da Argentina do que de Porto Alegre. Então, era, de fato, uma região bem, bem afastada. E é uma região muito... Quer dizer, ela é especial no sentido, ela é uma região de agricultura, onde se planta soja, muita soja, e de colonização alemã. Então, era alemã e alguns italianos. Era complicado, viu? Bom, enfim. E, então, como talvez o período muito adverso, foi por isso que eu fiz amizade com a Tia. Tive fez um mestrado em Porto Alegre, na Universidade Federal, usando aprendizagem significativa. Fez o doutorado em Lyon, usando a teoria das situações didáticas. Em 2018, eu a convidei para estudar TO, e ela aceitou também. Eu sou boa de convencer. 2017? Tá. Bom, nesse mesmo ano, quer dizer, em 2018, a Radifor veio ao Natal e organizamos um curso para o qual foram convidadas pessoas dispostas a ir mais adiante na TO, fazer e orientar pesquisas, né? Shirley estava nesse grupo e, saindo dali, começou a orientar todo o grupo dela em TO. Deixou o Radifor impressionado. E palavras da própria professora Shirley. Nunca tive problemas ou entraves em minhas pesquisas, mas quando conheci a TO, eu me identifiquei muito com as perspectivas que ela oferece para provocar mudanças na educação em geral e no ensino de ciências em particular. A partir de 2018, eu tenho orientado somente teses e dissertações que tratam como objeto de pesquisa o processo de ensino-aprendizagem em diferentes realidades e formação de professores de ciências usando a TO. E o grupo mais recente é o grupo do professor Jadilson. O relato do professor Jadilson também é bastante curto. Tá? E o que ele nos conta de como aconteceu, como a TO entrou no seu grupo de pesquisa para ficar, tem a ver com os temas que ele já vinha pesquisando. O professor Jadilson tem formação pós-graduada na linha da didática francesa e suas pesquisas tinham como foco o pensamento algébrico, mas o referencial teórico não deixava totalmente satisfeito. E quando conheceu a teoria da objetivação, ele sentiu que essa respondia com muito mais propriedade às suas indagações de pesquisa. E devo acrescentar que o grupo de pesquisa que o professor Edilson lidera, o Álgebra, tem um nome que me levou a pensar que fosse um grupo de história matemática. Isso porque eu gostaria muito de encontrar interlocutores em história da álgebra, mas não. Na álgebra, não só a história da álgebra, mas na história da álgebra islâmica. E como ele botou um nome ali muito esperto, né? Um nome em álgebra árabe, então eu pensei que era da álgebra islâmica. Bom, então é isso sobre os relatos, né? Além disso, para ter uma ideia do que se faz e como está aqui no Brasil, eu fiz um levantamento das teses e dissertações. Né? E, claro, eu fiz um levantamento longo, joguei fora o que eu achava que não. Por que eu joguei fora? Por exemplo, eu não contei na lista publicações ou teses ou dissertações que fossem de pesquisadores que não moram no Brasil, né? Porque o objetivo é ver como
TO entrou no Brasil, se inseriu no Brasil. Então, eu obtive 29 teses defendidas até 2024. Né? E dessas 29, não vou listar aqui, mas não tem sentido, umas informações mais detalhadas, só mesmo em um artigo ou nos anais, se for ter anais de evento, né? E fazendo uma compilação dessas teses, eu obtive os seguintes dados, né? De 2019 para cá, né, 29 teses, elas começam desde 2019 poucas, né? Depois começam a aumentar em 2021, 2022, não, olha, 2021. O que aconteceu aí? A pandemia, gente. A pandemia, ela quebra. Você pode ver em todas as nossas atividades, esse ano aí quebra os resultados de tudo. Então, vinha 4, 5, podia ser 7 em 2021, mas não, foi 2, né? Depois aumentou de novo 10, né? E 2024 só conta uma, porque ainda não foram, a maioria desse ano não foram defendidas e muito menos oficializadas para já aparecer nos levantamentos, nos repositórios, né? E por instituição de ensino, nós temos aí um número grande de testes, né? Aqueles núcleos que eu já tinha dito, né? Tem muitos. Na UFRN, vocês podem ver que existe uma quantidade grande, mas lá nós somos 2 pesquisadoras, a professora Claudiane e eu. Tá? E... Na UF tem quanto, professor? Onde? Na UF, da Nayara. Da Nayara, no S? Tem sim. É da de doutorado. Ok. Não, mas é que eu confundi. Mas vou procurar e corrigir. Tá. Aí já vai para frente. Tá. E as dissertações foram menos. Aqui é triste também. Não vai também. Já disse aqui, já disse. Então, as dissertações foram 15, que eu achei muito estranho, né? Por que menos do que as teses? Se as teses são mais difíceis. Depois eu me toquei que pode ser que também 2 anos de mestrado é pouco tempo para assimilar uma teoria nova e ainda escrever a dissertação, e talvez os orientadores prefiram não se arriscar no mestrado, a dar mais tese de doutorado, porque é mais tempo, dá tempo de amadurecer teoricamente. Foi uma hipótese, né? Eu supus isso. Na verdade, eu não sei, os orientadores podem se pronunciar a respeito. E enfim. Okay, então, foram defendidas desde 2019 30 teses de doutorado, né, Carol? 15 dissertações de mestrado. 16. Não, foi de mestrado, né? Então, ok. Então, 16 dissertações de mestrado e 14 trabalhos de conclusão de curso. Eu achei que é muito interessante, tem muito cabimento, como diz, colocar a TO nos TCCs. Por que
são professores, são alunos de graduação que já vão sair para a sala de aula. Você não pode dar no TCC a teoria da objetivação, que você vai pedir para eles ir a fundo na teoria, mas pelo menos alguns elementos, né? Alguns elementos para eles já ir praticando e conhecendo e divulgando, aí faz sentido, né? Tá, e também não vou não vou entrar nos detalhes sobre os temas, né? Só vou dizer que, como vocês podem imaginar, o pensamento algébrico o pensamento algébrico é o tema que mais tem pesquisas, estudos em TO, né? Tem alguns temas que são, uma boa parte dos temas são dentro do esperado, nos limites da TO, e tem alguns mais afoitos que, digamos, que já ampliam os limites de aplicação da TO, e já usam a TO de uma maneira que não é como se esperaria que ela fosse usada como uma teoria de ensino-aprendizagem. Então, sobre como a TO entrou no Brasil e como ela está se estabelecendo, eu já contei. Agora, eu queria falar sobre uma outra coisa. Em princípio, como é que a TO, o que a TO vai fazer? Quer dizer, o que é que nós vamos fazer com a TO? E a história é essa, não quero assustar ninguém, tá? Mas vocês sabem o que é isso, né? Vocês sabem o que é isso, sabe? Mais ou menos, né? Tá? Pois é, essa guerra que está acontecendo, ela vai mexer com a nossa vida, quer dizer, já mexeu de certo modo, e ela já provocou uma série de filhotes, né? No Oriente Médio, no Canal de Suez, no Estreito de Hormuz, depois vocês olham nos mapas onde é que ficam essas coisas, né? E já está mexendo com o preço do petróleo, e mexendo com o preço do petróleo mexe com toda a nossa família. Tá. Além disso, o que é muito importante e mexe com a vida do mundo inteiro, já provocou já acelerou, na verdade já estava acontecendo, mexeu com balanço de poder no mundo todo, né? Então, nós já estamos passando de um mundo unipolar para um mundo multipolar, só que nada disso acontece sem muita reviravolta e muito sofrimento. Tá? E a minha pergunta é a seguinte: o que faremos quando as consequências dessas mudanças do mundo chegarem até nós? Vai fazer alguma diferença ter adotado a TO ou outra teoria de ensino e aprendizagem? Tá? A minha posição é a seguinte: é que qualquer decisão que nós tomemos agora, elas têm que ser de tal modo, né, tem que ser tal decisão que faça diferença no futuro. Tá? Porque nós vamos precisar de coisas que façam diferença. Ok? Então, não quero assustar ninguém, tá? Mas é isso. E é só isso. Obrigada. Muito obrigada, professora Bernadette, pela aula. Uma aula para iniciantes, uma aula para quem estuda há muito tempo, né? Tem
trabalhando com a TO, sempre teve o prazer de rememorar, né, toda essa história de onde começou a teoria da objetivação no Brasil. Bem, gente, nesse momento, nós vamos abrir a perguntas, a comentários. Então, se alguém quiser propor alguma pergunta, a professora Bernadette, ou comentar, fiquem à vontade. O microfone à disposição, com o Josias, com o Wilson. Pode levantar a mão, nós podemos levar até o microfone. Pergunta, professora, colegas. Na sua exposição, professora, fiz refletir algumas questões e me trouxe alguma curiosidade. Aliás, antes, né, eu sou o professor René Martins, da Universidade Federal do Ceará. Né? A senhora disse que pesquisas atuais, né, umas estão dentro das perspectivas dos limites da teoria da objetivação e outras já estão além desses limites. Né? E ficou a curiosidade, né, que são a perspectiva, né, quais são esses limites que já estão avançando aí a teoria da objetivação. Se ela pudesse esclarecer para a gente, agradeceria. Eu posso dar um exemplo, tá? Bom, a TO é uma teoria de ensino-aprendizagem, então, normalmente a gente, os pesquisadores, usa para verificar, para investigar questões de ensino, né, da sala de aula, como se aprende, o quanto se aprende, e os recursos, os modos, né, sobre o aprendizado. Mas acontece que a TO tem uma base teórica muito sólida, ela se baseia no materialismo dialético, ela tem uma visão do homem, né, uma antropologia também muito firme e fundamentada, né? Ela vê o ser humano de um modo bem de acordo com a antropologia que vem do materialismo dialético, assim como a psicologia, né? Então, esse arcabouço teórico permite fazer muitas coisas, né? E um dos trabalhos feitos, né, foi, no meu grupo, os estudantes acharam que seria possível usar a TO para fazer uma análise, estudo e análise de uma obra de história da matemática, usando o arcabouço teórico da TO. E isso foi possível, a tese foi defendida, porque, é claro, é uma história da matemática, a matemática é um saber, né? Uma obra histórica da matemática, ela é gerada, ela é num certo contexto, né? E esse contexto influi na obra, a obra retrata o contexto, então todas essas relações elas estão presentes na teoria de um modo bastante explícito, então permitiu fazer a análise dessa obra. Tá? Não se tocou ali em sala de aula, nada disso, mas usando o arcabouço da teoria, foi
possível fazer isso. Mais alguém? Tá ligado? Tá ligado. Bom dia, professora. Satisfação vê-la aqui pessoalmente, conheço pelos livros. Eu sou o Fred, da UFMT. Conheci a TO pela professora Sheila, que eu agradeço muito também ao grupo de trabalho. Professora, tem a sua última colocação sobre o que fazer, né, o que vai ser do mundo. Independente do que aconteça daqui para frente, eu vejo assim que nós, professores, trazendo a TO para nós primeiro, para dentro de nós, para a nossa vida, para o nosso cotidiano, para a nossa rotina, a gente consegue levar para a sala de aula. Porque o que nós vemos hoje? Nós vemos assim que há muita roupagem, muita preocupação com as normas, com as rotinas em sala de aula, que muitas das vezes são completamente diferentes do que acontece no cotidiano do professor. Então, a impressão que dá é que o professor ele se veste com uma roupagem para entrar na sala de aula e, com isso, ele não consegue propor algo para o futuro da comunidade, que seja, da sala de aula, ou da sua própria vida. Então, o meu ponto de vista, que eu queria até perguntar para a senhora, nesse futuro, quando a senhora pensou e quando colocou essa pergunta, essa questão, né? A senhora vê isso também, que trazendo para nós, para a nossa vida, e isso fazendo sentido para o professor, é possível que isso faça sentido para todos. E daí sim a gente pode transformar a nós mesmos e com isso transformar o mundo. É isso mesmo. É isso mesmo. Tomara que seja assim. Tomara. Obrigado. Mais alguém? Eu não sei se estou pensando em terminar sempre de tarde, fazer uma coisa Então, professora, podemos encerrar. Como eu fui citada, como a gente tem assim, uma história juntas, só complementar a nossa história, é que sempre a gente tentou achar algo que a gente pudesse trabalhar juntos. E foi a TO que nos uniu. Então, a partir da TO, a gente realmente começou a trabalhar juntas. Não acontecia antes, a gente só estava juntas, mas não trabalhando juntas. Esse é um aspecto. Outro aspecto que eu quero comentar é sobre a sua pergunta final. Eu acho que a pergunta final, ela começa a responder neste evento. Neste evento, porque todos nós, porque se estamos aqui, é porque a gente acredita em algo transformador, que a TO nos traz. Estamos capa aqui. E é isso. Então, aqui começamos a responder, porque já foi um dos meus, pessoal, né, então, já foi, tem um dos professores que faz parte do nosso grupo, que ele diz, a TO é revolucionária. E é nisso que a gente acredita. Então, se estamos aqui, é porque a gente acredita em mudança, que é o que a TO propõe. Só isso. Por favor, Miriam. Tem mais alguém que gostaria de alguma pergunta, comentário? Então, professora Bernadette, por gentileza, a Ludmila tem uma lembrança do nosso evento.
fazendo 21 anos. Pessoal, só uma lembrança para as próximas etapas. A gente para almoçar agora. E às 14 horas a gente retorna com a primeira mesa redonda, que é sobre pensamento algébrico do uso da TO, aqui nesse auditório. E depois da mesa redonda a gente tem a apresentação dos posters, que vai ser um hall aqui de entrada. Isso é para hoje. Amanhã de manhã a gente inicia as atividades com as oficinas no SEGEN. Esse prédio é o SEGOI. Amanhã é o SEGEN. O SEGEN é do outro lado da avenida. Então, vocês, em vez de entrar nesse portão, é o portão que vai para o lado. Quem vem de lá, o lado direito, quem vem daqui, o lado esquerdo. É um prédio grande, branco. Vocês assim que entram, já é o primeiro prédio grande que tem. E aí, amanhã, as oficinas de manhã são lá. E à tarde, amanhã, a gente retorna para cá com as mesas redondas e a palestra do professor Rodolfo. Certo? Obrigado mais uma vez. Obrigada.